Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joelma Sintra e hoje eu vou falar 4 passos para a mudança para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma mentalidade próspera, para que a tua vida financeira mude, tá? Vou falar 4 passos muito importantes que você tem que fazer para mudar a tua mentalidade, tá bom? O primeiro passo é a conscientização. Você não modifica alguma coisa que você ignora, tá? Então você tem que se conscientizar de tudo da tua vida, dos teus pensamentos, o que te fez chegar aonde você está. Se você não tem uma vida próspera, se você não tem a vida que você quer, tá? Se você não sobra dinheiro, se você não consegue viajar, se você não consegue tirar férias para passar mais tempo com a tua família, alguma coisa está errado. Então você tem que procurar saber o que está acontecendo, tá? Primeira coisa, conscientização. Segunda coisa, entendimento. Você tem que saber que o entendimento, ele vem de fora. Tudo que você vive hoje, você aprendeu na infância. Então você colocou no seu subconsciente e você vive tudo que é da tua infância. Tipo assim, o nosso cérebro, ele foi feito apenas para sobreviver e não para prosperar. Por isso que a maioria das pessoas, não são prósperas, tá? A maioria das pessoas. Então, você tem que saber que ele veio de fora e foi colocado na tua mente e que a maioria das ações que nós tomamos são no subconsciente, não são conscientes, tá? Mais de 90%. 3, dissociação. O pensamento não é seu, você pode optar por mantê-lo ou largá-lo, baseado em que você é hoje e onde quer estar amanhã. Então, o teu pensamento, que você pensa todos os dias, está te levando para onde que você está hoje, tá? Se você não quer ter a vida que você está levando, se você não está satisfeito, você tem que mudar o teu pensamento, baseado em que você é hoje e em quem você quer se tornar no futuro, tá? O quarto é recondicionamento. Você tem que aprender arquivos que criam a riqueza, tá? Você tem que recondicionar sua mente, você tem que reprogramar sua mente para você criar riquezas. Então, eu vou fazer um desafio para você. Você vai escrever frases que você ouviu sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Você pega e escreva frases. Depois você vai escrever como essas frases vêm afetando a sua vida financeira, tá? E você vai perceber que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado do passado, não quem você é. Você vai conseguir ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente, tá? Para que você tenha uma declaração. Opto por adotar novas formas de pensar, tá? Então, gente, tudo acontece na infância. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês perceberem o que aconteceu na minha vida. O meu pai era para ser uma pessoa muito bem-sucedida, tá? Ele recebeu uma herança muito grande, só que ele acabou com essa herança. Acabou. Por fim, quando eu era pequena, eu lembro que a gente morava na casa das pessoas. Antes disso acontecer, meu pai, ele tinha um bar e se ele ganhava um pouco de dinheiro. Eu era muito novinha nessa época, mas é o que ele conta. Aí ele ia montar um supermercado. Aí ele arrumou um negócio, que ele trocou a casa pelo mercado, e depois o cara quis desfazer o negócio, porque viu que o mercado estava indo bem, tá? Como eles não tinham assinado os contratos, ele teve que desfazer o negócio. Aí depois ele começou a ficar endividado, não sei porquê, não sei se é porque ele investiu no mercado, ele vendeu a casa, comprou um terreno num bairro muito distante, que não tinha nem asfalto, e a gente começou a morar na casa das pessoas. A gente morava num quartinho, na casa de parente. Não lembro quanto tempo que a gente ficou assim, morando assim. Aí depois a gente construiu a casa neste lugar.
que não tinha nem asfalto, e a gente foi morar lá. Aí meu pai foi trabalhar na fábrica, minha mãe também, e a gente sempre viveu uma vida muito limitada, sabe? E na minha mente, eu queria ser rica desde na infância. E eu lembro da minha mãe falar assim: nossa, você devia ter nascido numa família rica. Eu não lembro do que eu falava, só sei que minha mãe falava assim. Eu achava que aquilo era algo negativo. Ai, mas será que. Eu pensava, será que é ruim ser rico? Porque minha mãe falava num tom, sabe? Nossa, eu tinha que nascer numa família rica. Então, aquele arquivo de riqueza foi colocado na minha mente como algo negativo, tá? Mas eu sempre quis ter prosperidade, eu sempre quis ter um negócio próprio. Às vezes eu falava para minhas amigas: eu tenho vontade de montar uma escolinha. Nossa, Deus que me livre. Ninguém tinha o mesmo sonho que eu tinha, de ter um negócio, de ter prosperidade, de ter riqueza. Mesmo tendo uma família muito limitada, sendo muito pobre, tá? Não, na pobreza, não no sentido de não comer, porque eu sempre comi muito bem, tá? A gente comia, no sentido de não viajar, de não ter as roupas que eu queria. Com 11 anos eu comecei a trabalhar. Em vez de eu pegar o dinheiro para mim fazer as minhas coisas, dar um pouquinho para meus pais, eu dava o dinheiro tudo em casa, eu não comprava nada para mim. Eu ia no clube, eu lembro que eu ia no clube no final de semana, eu ia com parte de estudante. E comia um lanchinho lá. E eu ganhava dinheiro, gente, eu dava tudo para minha mãe e para meu pai, tudo. Aí depois eu entrei no mercado, depois eu entrei numa loja, sempre não ficando com nenhum dinheiro. E depois eu fui pro Cefam. O Cefam era o magistério. Foi a época da minha vida que eu mais amei. Eu ganhava um salário mínimo para estudar, mas não tinha dinheiro. Eu ia de bicicleta, estudar era muito longe, não gastava nem com ônibus, mas dava todo o meu dinheiro para minha mãe. Se eu tivesse a mentalidade de hoje, gente, eu dava um pouquinho para minha mãe, juntava um pouquinho e gastava um pouquinho, né? Dividia em 3 partes do dinheiro. Mas como eu não tinha essa mentalidade, eu dava tudo, nem sei o que a minha mãe fazia com o dinheiro, né? Porque a mente dela era pobre. Então, eu li um livro, se vocês quiserem ler, O Segredo da Mente Milionária. É um livro muito maravilhoso, ensina as diferenças da mentalidade pobre e da mentalidade rica. Não estou desprezando ninguém que é pobre, eu só sei que quando a gente tem uma mentalidade pobre, a gente sofre muito com isso, porque a gente coloca na mente. Coloca não, a gente tem na mente arquivos negativos com relação à riqueza, né? Porque a Bíblia fala, quem é evangélico, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas também o pobre é difícil entrar também, né? E também a religião, muitas coisas põem coisas na mente da gente, por isso que a gente não consegue prosperar, porque a gente tem arquivos muito negativos a respeito da riqueza. Mas eu sempre quis ser bem-sucedida, ter dinheiro sobrando. Aí, pessoal, o que aconteceu depois? Aí eu casei e o meu marido, que agora é o meu ex-marido, que hoje eu sou divorciada, ele ganhava bem. Nossa, que coisa boa, né? E eu já estava formada para professora, mas não consegui dar aula. Logo eu engravidei, aí foi mais difícil ainda pegar aula. Mas ele ganhava bem e a gente não tinha uma vida assim também boa, que sobrava dinheiro. E eu não entendia isso, eu nunca entendi isso. Aí depois o meu marido, ele entrou no negócio, nós perdeu tudo que a gente tinha, o apartamento, a gente foi morar no fundo da minha mãe. Aí depois eu orei muito a Deus, pedi a Deus, a gente conseguiu comprar outro apartamento, mas sempre tinha endividado, sabe? Sempre ficava com medo, eu ficava até com medo de comprar as coisas para não endividar mais. Ele ficou com o nome sujo por causa desse negócio que não deu certo, que era uma lanchonete que ele abriu. Não deu certo. Ele ficou com o nome sujo, aí comprava tudo no meu nome. Aí depois eu comecei a dar aula, e mesmo eu dando aula, eu não conseguia prosperar. E eu não sabia por quê. E hoje eu entendo que é a minha mente que tinha arquivos negativos em relação à riqueza, tá? Meu pai, ele perdeu tudo que ele tinha uma herança muito grande. Hoje ele não vive muito bem. E depois que eu li esse livro, que eu estou praticando os princípios, que está nesse livro, ensina 17 princípios, 17 arquivos mentais, tá? Não é da noite pro dia que a gente muda, porque igual eu tenho 43 anos, com uma mentalidade
negativa, com uma mentalidade que não era legal, eu não vou mudar do dia para a noite. Por isso que o tempo inteiro eu estou lendo, eu estou mudando meus pensamentos, eu estou mudando as minhas declarações e minha vida agora está começando a mudar, tá? Eu tenho meu negócio pela internet, eu dou aula, só que às vezes eu dou aula, às vezes não, porque às vezes tem aula, às vezes não tem aula. Outro dia eu conto a outra parte da minha história, tá? Então, essa parte é que agora minha vida está mudando. Agora eu estou conseguindo juntar dinheiro, estou conseguindo dividir o meu dinheiro. Agora eu tenho uma administração do meu dinheiro, eu estou conseguindo, tá? Agora eu não fico mais preocupada com dinheiro, preocupada com dívida. Porque antes a minha vida era só dívida, minha vida era só empréstimo. Só empréstimo, eu não tinha paz nesse lado financeiro, tá? Agora que eu estou reprogramando a minha mente todos os dias, fazendo declarações, pensando coisas positivas, não é fácil, não é da noite para o dia, tá? As coisas estão começando a melhorar, tá? Gente, outro dia eu vou fazer uma live só do que eu passei uma situação muito horrível, eu entrei em depressão profunda por causa dessa crise financeira e sentimental também. Eu vou estar contando em outro vídeo para vocês. Mas eu quero uma tarefinha para vocês, ó. Vocês vão escrever. Presta atenção. O que você pensa? Quais são suas crenças? Quais são os seus hábitos e suas características? Você faz todos os dias que você tem hábito. O que você fala, o que você declara, como você é. Qual a sua opinião sobre si mesmo? Você vai escrever tudo isso. Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? As pessoas gostam de você ou as pessoas se afastam de você? Tá? Até que ponto você confia nas pessoas? Você realmente acredita que você merece ser rico? Você tem vontade de ser rico? Você merece ser rico? Qual que é a sua capacidade de agir, apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue agir apesar do desconforto? Você consegue agir? O fato é que o seu caráter, os seus pensamentos e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Seu caráter, pensamento e crença. Se você tem crenças limitantes, eu não mereço ser rica, eu não mereço ser feliz, não mereço. É assim que vai acontecer com você. Agora, se você acredita que você merece ser feliz, ter muito amor, ter muita paz, ter muito dinheiro, isso tudo inclui tudo, gente. Não adianta a gente ter só dinheiro e não ter paz, não conseguir perdoar as pessoas. Então, isso tudo faz parte de um processo que a gente tem que fazer. Eu indico assim, muito assim, processo de coach. Se você não consegue sozinho, você arrumar um consultor financeiro para você estar organizando as suas finanças, para você estar se livrando das dívidas, se você tem dívidas. Então, gente, faz essa tarefinha, depois você me conta aqui, tá? Deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Compartilha bastante esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até mais. Beijos, tchau, tchau.